Olá, meu nome é Júlia Freitas e esse é o estudo de caso do capítulo 17, Análise de falha em parafusos de fixação de roda automotiva. Bom, para esse caso, foram examinados parafusos de fixação de roda que romperam após a montagem com o torque dentro do intervalo especificado. Essas fraturas foram verificadas em veículos que já estavam montados e estacionados no pátio da montadora. Entre os parafusos foram 15 rompidos, 12 parafusos inteiros do mesmo lote e mais 12 parafusos retirados de cabos, ou seja, eles estavam cravados, mas não haviam sido submetidos ao torque de montagem. Durante esse vídeo, nós vamos explorar 3 exames que foram realizados e os resultados que foram obtidos a partir deles. Então, a gente teve a inspeção visual, o exame metalográfico, exame de dureza e, além disso, também o exame fractográfico. Bom, começando pela inspeção visual, a gente pode ver por essa primeira figura que está aparecendo agora na tela, o aspecto típico da fratura que a gente está tratando. Então, os 12 parafusos inteiros já montados foram submetidos a um ensaio com líquido penetrante. 4 desses apresentaram trincas, como aparece na figura embaixo dessa primeira. Para a gente poder verificar a profundidade dessas trincas, foi feita uma ruptura do parafuso trincado por impacto. E aí, agora na figura 3, a gente pode ver o aspecto também dessa fratura, que ela mostra um pouco a pré-trinca e a região da fratura por impacto. Agora, no caso para os parafusos rompidos, foram realizados os exames metalográfico e de dureza. E aqui é até importante a gente citar um pouquinho do porquê desses ensaios. Eles nos permitem observar a microestrutura dos metais e das ligas, e através dessa observação microestrutural, a gente pode entender o desempenho macroestrutural dos componentes e também dessa peça. Então, podemos analisar o tamanho do grão, e prever o comportamento da fratura do material, se é dúctil ou frágil. Também vale lembrar que esses ensaios são considerados ensaios destrutivos. Isso significa que eles deixam algum sinal na peça, podendo ou não inutilizá-la. A partir desses ensaios, a gente pôde constatar que a estrutura desse aço era cementado, temperado e revenido. E aí, dando uma olhada na dureza do núcleo da camada cementada e também a profundidade dessa camada, eles estavam dentro das especificações de projeto, ou seja, provavelmente essas não eram características que levaram à falha do nosso parafuso. O próximo exame a ser utilizado é o fractográfico. A fractografia ela é uma das principais ferramentas que são utilizadas no processo de análise após um dano, uma falha, no caso, na falha do nosso parafuso, né? Ela é muito usada para poder determinar qual a sequência dos eventos que ocorreram durante o processo da fratura e identificar as tensões que atuaram no momento da falha. Bom, agora que a gente já sabe o que é fractografia, o que foi feito nesse caso foi uma varredura por microscopia eletrônica da superfície de fratura dos parafusos rompidos. E ele acabou revelando muita fratura intergranular, que é o que a gente pode ver agora nessa figura 4. Bom, como a gente viu na parte de análise de fraturas dessa mesma matéria, quando a gente tem uma fratura intergranular, isso significa que ela vai passar pelos contornos de grão, então ao redor dos contornos de grão. Isso acontece geralmente em fraturas frágeis. E no caso de fraturas frágeis, a nossa falha ela ocorre geralmente por destacamento e ela tem uma aparência visual brilhante e granular. No caso, para um aço que foi temperado e revenido, essa fratura ela pode ocorrer quando eles foram fragilizados por hidrogênio e aí colocada uma carga estática ou uma baixa velocidade de deformação. E aí, o fato delas não terem sido constatadas durante a montagem, mas só depois, com o veículo já no pátio, isso também acaba sugerindo o mecanismo de fratura retardada, ou fadiga estática, que aí é provocado por fragilização por hidrogênio.
Bom, e aí nesse caso, para verificar essa última hipótese, foi feito um novo teste no parafuso já trincado e rompido por choque. O que acontece é que quando um aço é fragilizado por hidrogênio, ao invés dele ter aquele comportamento frágil que agrava quando tem choque, ele se comporta de maneira diferente. Então, a região da trinca que já existia no microscópio eletrônico mostrou a fratura intergranular e a região fraturada por choque se propagou pela formação de alvéolos, que é essa figura 6 que está mostrando agora na tela. E isso, em geral, é um micromecanismo dúctil. Então, considerando que essa região foi fraturada sob tensões altas, porque já tinha uma trinca ali pré-existente e a uma alta velocidade, então essa mudança de micromecanismo só se justificaria em um material fragilizado pelo hidrogênio. Bom, de todo esse ensaio, o que a gente pode concluir é que os parafusos examinados, eles têm um comportamento característico de um aço fragilizado por hidrogênio. Essa fragilização ela pode ocorrer em vários estágios, tanto da fabricação daquela peça quanto da utilização dela. Algumas origens possíveis é o uso da carga úmida durante a elaboração do aço, também processo de decapagem, é o tratamento termoquímico, mas ainda assim a gente não consegue obter evidência que nos diga de onde esse hidrogênio se originou a partir do exame dessas peças fraturadas. O que a gente sabe é que o comportamento é característico de um aço fragilizado por hidrogênio. E essa foi a análise de falha em parafusos de fixação de roda automotiva correspondente ao capítulo 17, o estudo de caso. Muito obrigada e boa semana!